E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de circunferência trigonométrica, que é a base da nossa trigonometria. Um assunto bem importante, que é um pré-requisito para a gente conseguir entender a trigonometria como um todo. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. No mais, um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito de ciclo trigonométrico, a nossa ferramenta de trabalho na trigonometria, ok? O que vai ser essa circunferência ou ciclo trigonométrico? Bom, o ciclo trigonométrico, ele nada mais é do que uma circunferência, e essa circunferência ela vai ter um raio unitário, certo? Essa circunferência tem um raio unitário, ou seja, o raio igual a 1. E a essa circunferência a gente vai associar um par de eixos perpendiculares, um eixo na horizontal, um eixo na vertical, que se cruzam nesse ponto O. Esse ponto O nada mais é do que o centro da circunferência. Esse par de eixos irá dividir a circunferência em 4 regiões. Essa primeira região aqui a gente vai falar que é o primeiro quadrante, essa segunda região aqui, o segundo quadrante, essa região, o terceiro quadrante, e essa região, o quarto quadrante. Todos os arcos que a gente marcar aqui na circunferência, eles vão ter a mesma origem. E a origem vai ser exatamente nesse ponto A aqui, ó. Então esse ponto A é a origem de todos os arcos do nosso ciclo trigonométrico. E aí a gente vai convencionar que os arcos marcados nesse sentido aqui, ó, eles serão arcos positivos. E os arcos marcados nesse sentido aqui, ó, eles terão sinal negativo. Ok? Bom, inicialmente vamos marcar aqui alguns arcos importantes, que são aqueles arcos que têm a extremidade em cima dos eixos coordenados. Então, por exemplo, vamos começar aqui marcando esses arcos aqui em graus. Tá? Bom, como esse ponto aqui é a origem de todos os arcos, esse ponto aqui ele vai representar para mim o arco de 0 grau. Okay? Se a gente a partir desse ponto desenvolve, ó, esse arco aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, vai ser a extremidade de um arco que mede 90 graus, né? Você está vendo? Ó, 1/4 da circunferência. Esse pontinho aqui, ó, ele vai ser a extremidade de um arco que nasce aqui, ó, e desenvolve meia volta aqui no sentido anti-horário. Então esse ponto aqui, ó, ele é a extremidade de um arco que mede 180 graus. Esse ponto aqui, ó, se a gente vier pelo sentido anti-horário, ele vai ser a extremidade de um arco que vai valer quantos graus? Ó, começando por aqui, ó, 90 mais 90, mais 90, 270 graus. E quando a gente pega esse ponto aqui, ó, e a partir dele a gente descreve um arco que tem tamanho de uma volta, esse ponto aqui também será a extremidade de um arco de 360 graus. Ok? Então, pessoal, olha só, todo arco entre 0 e 90 graus, ele vai estar situado no que a gente chamou de primeiro quadrante. Todo arco que tem extremidade entre 90 e 180, a gente diz que ele está no segundo quadrante. Todo arco com extremidade entre 180 e 270, a gente diz que ele está no terceiro quadrante. E todo arco com extremidade entre 270 e 360, a gente diz que ele está no quarto quadrante. Por exemplo, se eu quiser marcar aqui um arco de 50 graus, onde é que ele vai estar? Bom, um arco de 50 graus ele está entre 0 e 90, então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, esse pontinho aqui, ó, vai ser a extremidade de um arco de 50 graus, tá vendo? Ele mede 50 graus, ó. O início dele é exatamente no 0 e a medida dele é 50. Então, essa medida aqui é 50. Ó. Só para vocês terem uma ideia, ó, essa medida aqui é exatamente 50. Ó. Entendeu? Se a gente quer marcar, por exemplo, um arco que vale 160 graus, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, a partir desse 0 aqui, ó, a gente vai rodar aqui no sentido anti-horário, 160. Então, 160 está aqui assim, ó. Tá vendo? Então, se a gente ligar aqui, ó, esse arco inteirinho aqui, ele vai ser 160 graus, ó. A gente pode também colocar que esse arco de cá valeria 20 graus, tá vendo? Certo? Porque de 160 a 180, exatamente 20 a diferença dos dois. Quer marcar, por exemplo, um arco de 250 graus. Cadê um arco de 250 graus? Ele vai partir daqui. Nós vamos girando, girando. 250 vai estar mais ou menos aqui, ó. 250 graus está mais ou menos aqui, ó.
E aí, como é que a gente faria a marcação desse arco de 250 graus? Bom, 250 graus, ele passou quanto em relação a 180? Ele passou 70 graus do 180, tá vendo? Quero marcar um arco de 345 graus. Onde é que ele estaria? Bom, a partir desse ponto aqui, vamos girar 345 aqui no sentido anti-horário. Vai dar mais ou menos aqui, né? Já que uma volta toda é 360, aqui seria 345, ó. E se a gente ligasse aqui no centro, só para a gente poder fazer a marcação dele, essa medida aqui seria exatamente 15, né? Que essa diferença aqui vai ser 15, entendeu? Então a gente marcou aqui alguns arcos com medidas em graus. Vamos marcar aqui alguns também com medidas em radiano, para a gente ver como é que funciona. Então olha só aqui, ó. Como aqui tudo é o começo, né? Todos os arcos têm extremidade começando aqui nesse ponto, então a gente pode falar que esse ponto aqui ele representa um arco de 0 radiano. Radiano a gente nem precisa escrever, tá? Esse pontinho aqui, ó, seria a extremidade de um arco que parte do 0 e vem até aqui, ó. Descrevendo um arco que dá exatamente 1/4 da volta. Lembrando que 1/4 da volta, como a gente está falando em radiano, uma volta completa é 2π, né? Então 1/4 da volta vai ser exatamente π sobre 2. Então esse ponto aqui é a extremidade de um arco que vale π sobre 2. Esse pontinho aqui ele vai ser a extremidade de um arco que vale quanto? Ó, a partir do 0, ele vai descrever meia volta. Aí esse ponto aqui, ó. Aí esse pontinho aqui ó, vai representar um arco de medida π radiano. Esse ponto aqui ó, ele vai representar um arco de qual medida? Bom, a partir daqui vai ser ó, 1π sobre 2 mais 1π sobre 2 mais 1π sobre 2. Então, ó, π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2, isso dá 3π sobre 2. Então esse pontinho aqui é um arco de extremidade 3π sobre 2 radiano. E por último, se a gente quiser, a partir desse ponto, dar uma volta completa, isso significa dizer que esse ponto aqui ele também vai ser a extremidade de um arco que mede 2π radiano. Ok? Bom, por exemplo, aqui a gente marcou então os arcos em radianos. Radiano aqui, em grau aqui. Ah, eu quero marcar, por exemplo, um arco que mede π sobre 4 radiano. Bom, π sobre 4 radiano com certeza é um arco que está entre 0 e π sobre 2, né? Então, π sobre 4 radiano vai ser um arco que vai estar aqui, ó, por exemplo. Certo? Por exemplo, eu quero marcar um arco que mede 2π sobre 3 radianos. Ó, 2π sobre 3 radiano vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, a partir daqui, ó, esse aqui seria um arco, a extremidade de um arco que mede 2π sobre 3 radiano. E assim por diante. Ok? Não podemos esquecer que para um arco estar no primeiro quadrante, em radiano, um arco do primeiro quadrante, o valor dele está entre 0 e π sobre 2. Para um arco estar no segundo quadrante, o valor dele está entre π sobre 2 e π. Para um arco estar aqui no terceiro quadrante, o valor dele, a medida dele tem que estar entre π e 3π sobre 2. E para um arco estar no quarto quadrante, a medida dele tem que estar entre 3π sobre 2 e 2π. Ok? Arcos côngruos. Pô, isso aqui é bem legal. Imagine que a gente tem uma circunferência trigonométrica e vamos destacar aqui, por exemplo, só para ilustrar, um arco que nasceu aqui ó, e tem exatamente 30 graus. Então, por exemplo, aqui ó, um arco de 30 graus. Bom, se ali é 30 graus, a gente pode dizer que esse ângulo central aqui ó, também é 30 graus. Agora minha pergunta é a seguinte, quantos arcos vão ter extremidade nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui? Ó? Será que é só o 30 graus? Bom, na verdade, se todo arco começa aqui, o primeiro arco com extremidade nesse ponto vai ser o 30 graus. Só que a gente poderia, por exemplo, a partir desse ponto aqui, desenvolver um arco que mede 360 graus, que é uma volta inteira, mais 30. Então esse ponto aqui, ele também seria extremidade de um arco que mede quantos graus? 390. Então a gente consegue marcar no ciclo trigonométrico arcos maiores do que 360? Sim, a gente consegue. Basta a gente considerar que ele dá mais de uma volta. Então 390 vai ser um arco que acontece o que com ele? A partir daqui ele dá uma volta completa, 360 mais 30. Ok. Qual que seria um outro arco que teria também extremidade nesse ponto aqui? Bom, vamos pensar na situação de um arco sair daqui e dar duas voltas completas. Então vamos lá. Saiu daqui e deu uma volta completa, 360 graus, mais uma volta completa, 360 mais 360, 720, e aí mais 30. Então esse pontinho aqui, ó, ele também seria extremidade
de um arco que mede 750 graus, ou seja, 2 voltas completas, 720 mais 30. Certo? Então, olha só, a gente já achou 3 arcos que têm extremidade nesse ponto aqui, ó. E a gente pode, inclusive, pensar em arcos no sentido negativo, que a gente não marcou ainda, né? Por exemplo, ó, a partir desse ponto aqui, ó, se a gente desenvolver um arco no sentido negativo, ó, desenvolver um arco no sentido negativo, quando ele chegar aqui, ó, esse ponto aqui significa que é a extremidade de um arco que vale exatamente quanto? Menos 330 graus, não é? Esse tamanho aqui, ó, se você vier por aqui, ó, essa medida aqui, ó, essa medida é 330, não é? Porque a volta inteira é 360. Como ele está sendo medido no sentido horário, esse arco aqui é um arco que mede menos 330. Ok? Bom, e aí dá para a gente imaginar então que em cima desse ponto aqui, ó, existem infinitos arcos. Esses infinitos arcos que param aqui, todos eles são chamados de arcos côngruos. E o que são arcos côngruos? São arcos que possuem a mesma extremidade. A mesma extremidade. E se diferem pelo número de voltas. Pelo número de voltas que um vai dar em relação ao outro. Todos esses arcos aqui, ó, eles são côngruos, tá certo? Todos esses arcos aqui, ó, 30, 390, 750, menos 330, ok? E são infinitos arcos. Qual que é a diferença deles? O número de voltas, tá bom? Como são infinitos arcos que param nesse ponto aqui, será que a gente conseguiria obter, por exemplo, uma expressão geral para todos os arcos que têm extremidade nesse ponto aqui? Sim, a gente pode escrever essa expressão geral primeiro, em graus. Como é que ficaria essa expressão geral em graus? Bom, a gente vai ter uma infinidade de arcos alfa, que param aqui. O primeiro que para aqui é o 30, então o jeito desses ângulos alfa mais... A diferença daqui para cá é 360, daqui para cá é 360 e assim por diante. Então mais 360 vezes K, onde o K ele vai ser um número inteiro. Essa expressãozinha aqui, ó, é a expressão que a gente obtém todos os arcos que param nesse ponto aqui. Para a gente ir obtendo esses arcos, basta a gente ir atribuindo valores para o K. Quer ver? Quando o K for, por exemplo, 0, o alfa vai dar 30. 30 mais 0. Quando esse K aqui for, por exemplo, 1, o nosso alfa vai ser 30 mais 360, 390. Quando esse K aqui for, por exemplo, 2, o nosso alfa vai ser 30 mais 720, 750. Quando esse K for, por exemplo, menos 1, o nosso alfa vai dar 30 menos 360, ou seja, menos 330. Por isso que o K ele vai ser um número inteiro, porque quando esse K for negativo, significa que a gente está marcando o arco nesse sentido aqui, ó, no sentido negativo. E a gente também pode apresentar uma expressão geral em radianos. E aí, como é que ficaria a expressão geral em radianos? Bom, aí vai ser a alfa igual 30 graus, pessoal, em radiano é π sobre 6 radiano, mais 2π vezes K, que 360 em radiano é igual a 2π, onde o K é o número inteiro. Ok? Coisas importantes também. De todos os arcos que pararam nesse ponto aqui, o 30 não foi o primeiro deles no sentido positivo? Esse 30 aqui, ó, a gente chama ele de primeira determinação positiva, o 30 graus. Ó. Por quê? Porque de todos os arcos que pararam aqui, no sentido positivo, o 30 é o primeiro. A segunda determinação positiva vai ser quem? Qual que é o segundo arco que para aqui no sentido anti-horário? É o 390. 390 é a nossa segunda determinação positiva. A terceira determinação positiva vai ser quem? 750. Seguindo essa mesma lógica, né? E a primeira determinação negativa vai ser quem? O menos 330. Quando a gente for montar essa expressão geral aqui, ó,
por convenção, a gente utiliza a primeira determinação positiva para ser esse númerozinho aqui. Ó. Então vamos fazer um exercíciozinho aqui. Ó. Um dispositivo mecânico pode girar no sentido horário ou anti-horário. E um contador registra o ângulo em graus, que mede o quanto o dispositivo girou em relação ao ponto de partida. Se o contador marca um ângulo de menos 5.000 graus negativos, o ângulo positivo correspondente a ele é... Ah, tá, ok. Então vamos lá, vamos resolver. Bom, o que significa isso que ele está falando? Ó, que a gente tem aqui um dispositivo, que é um dispositivo que parece com um ciclo trigonométrico, em que, só para a gente fazer a relação com o ciclo trigonométrico, vamos falar que o marcador está aqui, ó, e a partir daqui ele vai girar 5.000 graus. Esse é o sentido positivo, esse é o sentido negativo. Ele está falando que vai girar 5.000 graus negativos. Beleza. E ele está querendo saber qual que é o ângulo positivo correspondente a esse menos 5.000 graus negativos. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, gente, é o seguinte. Como a gente sabe que uma volta completa em torno da circunferência aqui é 360 graus, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esses 5.000 graus e dividir por 360, para a gente perceber quantas voltas completas ele vai dar. Depois a gente analisa esse esquema aqui do sinal. Então, ó, quando a gente pega 500 e divide por 360, vai dar 1. E aí aqui vai ficar 360. O resto nosso vai dar 140. A gente abaixa o zero. 1.400 dividido por 360 dá 3. 360 vezes 3 vai dar 1.080. E aí o resto aqui fica sendo 320. Agora, esse resto já ficou menor aqui, não tem como fazer mais a divisão inteira. Como é que a gente faz para relacionar esses termos aqui? A gente sabe que 5.000 graus é igual a 13 vezes 360 graus mais 320. Ok? Só que na verdade são 5.000 graus negativos. Então vamos pegar essa expressão aqui e vamos multiplicar ela inteirinha por menos 1. Então quando a gente multiplicar isso aqui por menos 1, a gente vai ter isso aqui, ó. Menos 5.000 graus é menos 13 vezes 360 menos 320. O que significa esse menos 13 vezes 360? São 13 voltas. Em qual sentido? No sentido horário, ó. Nesse aqui, ó. E depois, além de dar essas 13 voltas, ele dá 13 voltas no sentido horário, depois ele ainda dá mais 320 negativo. Esse 320 negativo aqui, ó, é a primeira determinação negativa, menos 320. Ou seja, esse arco de menos 5.000 graus, ele vai sair daqui, vai dar 13 voltas completas, e depois, vou até mudar de cor aqui para ficar mais fácil, ele vai desenvolver menos 320. Menos 320 vai ser um arco que vai estar aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, seria a extremidade de um arco que vale menos 320 graus. Bom, menos 320, então vai ser esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, 320 graus. Bom, então essa medida que está sobrando aqui, ó, essa medida que está sobrando aqui, ela vai ser quantos graus? Ela vai ser 40 graus. Então, o arco correspondente ao menos 320 graus, que é a primeira determinação negativa, vai ser a primeira determinação positiva, igual a exatamente quanto? 40 graus, né? Certo? E aí a gente ficou com a letra D. Valeu, gente!